Se você aparecer, será uma vergonha para a família toda. Foi isso que meu pai me disse quando perguntei: vamos convidar os parentes para o aniversário da mamãe este ano? Como costumávamos fazer, eles temiam que minha presença os fizesse parecer mal diante do namorado da minha irmã. Depois disso, eu não disse mais nada. Tomei vergonha na cara, cortei os laços e 1 mês depois, eles perceberam o quão importante eu era. Mas aí já era tarde demais. Eu não aceitei um único pedido de desculpas. Eu escolhi viver para mim. Siga minha história. Talvez você se veja nela. Olá, eu sou João. Tenho 30 anos e moro em uma pequena cidade, a cerca de 40 minutos de carro de São Paulo. Todas as manhãs eu preparo uma xícara de café, ligo a previsão do tempo e vou para o escritório, que fica a menos de 10 metros da minha casa. Eu cofundei uma pequena empresa de tecnologia voltada para a energia renovável. Nem todo mundo entende o que eu faço, nem mesmo minha família. Eles ainda acham que passo meus dias apertando parafusos e consertando máquinas. Mas eu não me importo. Nunca senti necessidade de explicar. Às vezes, quando alguém pergunta sobre minha família, meus pais ou minha irmã Josi, eu apenas sorrio de leve. Faz um tempo que não conversamos, eu digo, deixando por isso mesmo. Não porque eu esteja escondendo alguma coisa, mas porque não vejo mais sentido em reconectar. Não tenho contato com eles há mais de 2 anos, sem ligações, sem mensagens, sem feriados, sem aniversários. Nada. Apenas um longo e silencioso intervalo, como se a linha entre nós tivesse sido cortada e ninguém se importasse em uni-la novamente. Eu costumava acreditar que a família era tudo, mas então, 2 anos atrás, no aniversário da minha mãe, tudo mudou. Foi 3 semanas antes da data. Eu havia acabado de reservar minha passagem e tirado folga do trabalho. O plano era simples: ir para casa mais cedo, passar alguns dias lá e ajudar na preparação, como em todos os anos. Nada demais. Eu só queria avisá-los. Liguei para minha mãe imediatamente, mas quem atendeu foi meu pai, depois de apenas 2 toques. Vou voltar para casa 2 dias mais cedo, disse casualmente. Se houver algo que você precise que eu leve ou ajude, é só me avisar. No começo, ele apenas deu uma resposta vaga, mas depois hesitou. Quando finalmente falou, sua voz soou mais pesada que o normal, como se estivesse tentando evitar algo. João, se possível, talvez seja melhor você não vir para casa este ano. Naquele momento pensei que ele só estivesse preocupado com minha agenda. Tá tudo bem, pai, respondi, ainda segurando uma caneca de café quente. Já resolvi tudo, não é problema. Houve uma pausa mais longa dessa vez. Então ele falou de novo, mais firme agora, mas também mais frio. A Josi vai trazer o namorado dela para casa este ano. Ele é gerente. Alguém importante. Fala. Bem, se comporta direito. E o trabalho dele, bem, não é muito confortável só conversar sobre. Então, é melhor você não vir. Naquele momento, senti um calor subir da nuca até o rosto. Meu coração disparou. Instintivamente, agarrei minha caneca de café com mais força. O que diabos você acabou de dizer? Surtei sem conseguir manter a voz calma. Você tá falando sério? Ele não negou. Não retirou o que disse. Não suavizou. Ao invés disso, ele respondeu de forma clara e nítida. Você voltar para casa só envergonharia a família inteira. Insistir em vir, não me chame de seu pai. E então, sem hesitar, ele desligou. Fiquei com o telefone na mão. Ainda tremia, levemente suado. O apartamento ao meu redor estava completamente silencioso. Sem TV. Sem passos. Apenas eu parado, olhando para o espaço à minha frente como se tivesse acabado de ser arrancado da minha própria vida. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, lentas e claras, como uma gravação presa num loop. Você voltar para casa só envergonharia a família inteira. Se você ainda insiste em voltar, então não me chame de seu pai. Por um momento me perguntei se tinha ouvido errado, mas não. Cada palavra, cada tom, frios como gelo, sólidos como pedra. Não houve deslize. Da língua. Não sobrou espaço para a esperança, cerrei a mandíbula. Minha garganta apertou como se algo tivesse se alojado
e se recusasse a descer. Então as memórias começaram a me invadir. Eu havia pago em silêncio todas as contas de luz, água, internet. Mais de 2 anos fazendo isso. E ninguém nunca reclamou. Pelo contrário, agora me chamavam de vergonha da família. Logo depois peguei o celular. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha mente começava a ficar fria. Abri o aplicativo do banco e rolei até o histórico de transações. Meu único objetivo era ver quanto eu havia gastado com a minha família nesses 2 anos. Conta de luz, conta de água, internet, todo mês, sem faltar um. Cada pagamento processado, no dia certo, automaticamente debitado da minha conta. Quase R$ 400 por mês como um relógio. Por 2 anos seguidos. Rolei lentamente até o final. Total gasto: R$ 9.842. Fiquei olhando para aquele número por alguns segundos, não porque estivesse surpreso, mas porque, de repente, algo dentro do meu peito se acalmou. Não era tristeza nem raiva, era vazio. Quase R$ 10.000. E agora? Eles me chamavam de vergonha da família. Enquanto olhava para aquela longa lista de transações, uma pergunta surgiu em silêncio. Uma que em 30 anos ninguém na minha família jamais havia feito. Será que a Josi já fez tanto por nossos pais quanto eu? Não era ciúme. Eu não buscava reconhecimento, era só que, se eu sou a vergonha da família, então quem exatamente é o padrão que eles estão usando como referência? Eu havia pago quase R$ 10.000 em despesas para eles, silenciosamente, sem pedir nada em troca, sem nunca mencionar. E ela? Já teve. Quis sacrificar alguma coisa? Alguma vez perguntou se eles precisavam de ajuda? Ou ela só apareceu, sorriu bonita, deixou uma boa impressão com um vestido elegante e com um namorado bem-sucedido ao lado? Eu não estava perguntando para manter pontuação. Estava perguntando por que, pela primeira vez, percebi algo nesta família. Justiça nunca fez parte da equação. Me acostumei a ficar de lado desde criança. Nas fotos de família, eu geralmente era aquele parcialmente escondido atrás de alguém, ou capturado na borda do enquadramento. Eu não olhava para a câmera. Ninguém nunca me mandou sair da frente. Mas, de algum jeito, eu sempre saía. Cada momento importante na nossa família girava em torno da Josi, desde festas de aniversário e formaturas até os términos de namoro. Sempre havia uma razão para todos se reunirem ao redor dela, oferecendo consolo e elogios. Quanto a mim, eu nem consigo lembrar a última vez que alguém perguntou se eu estava bem. A Josi é 2 anos mais velha que eu. Mas a diferença real entre nós nunca foi idade. Ela era a esperança. A criança com futuro. Aquela sobre quem nossos pais falavam com orgulho quando os parentes vinham. E eu nessas mesmas conversas, quando aparecia, era uma nota de rodapé. O João? Ah, ele tá bem. Faz alguma coisa com tecnologia, eu acho. Eu costumava acreditar que se trabalhasse duro o suficiente, se ficasse longe de problemas, se cuidasse de tudo silenciosamente, então talvez um dia eles finalmente me veriam. Mas isso nunca aconteceu. Acontece que quando você se acostuma a ser invisível, ninguém percebe quando você se vai. Eu comecei a cobrir as contas de serviços públicos dos meus pais, eletricidade, água, internet, quase 2 anos atrás. Tudo começou com um telefonema da minha mãe. Naquele dia, ela reclamou sobre como o custo de vida tinha subido, como as contas daquele mês tinham aumentado inesperadamente e como a renda de aposentadoria deles não estava mais dando conta. Então, gentilmente, com um tom hesitante, ela disse: "Se você pudesse nos ajudar um pouco, isso significaria muito." Eu concordei. Na época, pensei que seria apenas por alguns meses, até as coisas se acalmarem. Mas os meses que se seguiram foram exatamente como aquele primeiro. Ninguém nunca trouxe à tona o fim disso. Nenhum plano B foi mencionado. De vez em quando eu perguntava: "A Josi está ajudando em alguma coisa, mãe?" Ela se esquivava da pergunta todas as vezes. Às vezes dizia: "Ajude-nos apenas este mês. Sua irmã ajudará na próxima vez." Outras vezes, sua irmã está cobrindo as coisas médicas do seu pai, o que também não é fácil. Eu ouvi essas falas tantas vezes que poderia recitá-las de cor.
Apenas sorria e deixava passar todas as vezes, porque no fundo eu sabia que nada daquilo era verdade. Então continuei enviando o dinheiro, quase R$ 400 por mês, consistentemente, silenciosamente, sem reclamação. Ninguém mencionava isso. Não é que eu não me importasse. É que eu acreditava que era a coisa certa a fazer. Eu costumava pensar que, se eu fosse quieto o suficiente, responsável o suficiente, talvez eles notassem. Mas hoje, depois de tudo, eles olham para mim e me chamam de vergonha da família. Depois de um tempo, quando tudo ao meu redor se acalmou, eu apenas sentei lá, congelado, no sofá. Meu telefone ainda estava na minha mão. Eu não estava mais com raiva. Eu nem estava com o coração partido. Havia apenas um sentimento inconfundível se instalando no meu peito. Algo como: chega. Logo depois disso, abri meu aplicativo bancário, rolei até a seção de pagamentos automáticos, onde eu havia configurado transferências mensais para cobrir as contas dos meus pais: luz, água, internet. Uma por uma, toquei em cada item e cancelei, sem hesitar. Fiz isso em silêncio, não para me vingar, mas para me agarrar à única coisa que ainda me restava, um pouco de respeito próprio, a única coisa que eles não conseguiram tirar de mim. Cerca de uma semana depois, recebi a primeira mensagem da minha mãe. O mesmo tom suave que ela sempre usava. Nenhuma menção ao que havia acontecido. Nada de desculpas, apenas: acabei de receber um aviso de que a conta da internet está vencida. Você pode cuidar disso? Li a mensagem. Olhei para a tela por alguns segundos e desliguei o telefone sem responder. Não porque eu estava tentando fazer uma declaração, mas porque, depois de tudo, a primeira coisa que eles pensaram em dizer ainda era um pedido. Nada de "você está bem?", nem mesmo algo tão simples quanto "podemos conversar?". Então fiquei em silêncio. E para mim esse silêncio disse tudo o que precisava ser dito. 2 semanas depois, meu pai ligou. O telefone tocou algumas vezes e parou. Eu não respondi. Alguns minutos depois, ele deixou uma mensagem de voz. Seu tom era áspero e impaciente. Como sempre foi. A empresa de energia ligou. A conta deste mês não foi paga. O que está acontecendo? Ainda não havia preocupação. Ainda não havia reconhecimento do que ele disse no dia em que liguei para dizer que voltaria para casa no aniversário da minha mãe. Ouvi a mensagem, desliguei a tela e coloquei o telefone virado, para baixo sobre a mesa. E assim fiquei em silêncio até o aniversário dela, cerca de 3 semanas depois do dia em que meu pai me disse para não ir. Era o aniversário da minha mãe. A festa continuou como todos os anos, seu frango assado favorito, o bolo sempre da padaria que ela gostava, e alguns parentes próximos reunidos ao redor da mesa de jantar. Tudo estava perfeitamente planejado no lugar, exceto eu. Naquela tarde, precisamente às 16 horas, eu estava sentado na minha sala, segurando uma xícara de café que já tinha esfriado há muito tempo, quando meu telefone vibrou. Era minha mãe ligando. Olhei para o nome dela na tela por alguns segundos, e então desliguei o telefone. Nem pensei 2 vezes. Poucos minutos depois, meu pai ligou. Depois, Josi. 3 ligações em menos de 10 minutos. Deixei todas passarem, sem curiosidade. Não havia necessidade de responder. Fiquei onde estava, encostado suavemente no encosto da cadeira, os olhos fixos na janela embaçada. O céu lá fora era cinza opaco, sem chuva, mas frio, daquele jeito silencioso e rastejante que parece o inverno acabando de chegar à sua porta. Cerca de 10 minutos depois, as mensagens começaram a chegar. Minha mãe foi a primeira. João, a energia foi desligada. A casa inteira está escura. Por favor, pague a conta. Peguei o telefone e li a mensagem em silêncio, sem raiva, sem surpresa. Apenas um vazio silencioso se espalhando pelo meu peito. Do tipo que você sente quando passou anos cuidando de uma família, e agora é o único que sobrou carregando esse peso. Logo depois, meu pai. Não tem água, não podemos cozinhar. Lide com isso agora. Então, Josi, a internet está fora do ar. Os convidados estão chegando. Por favor, conserte. Isso urgente. Olhei para o relógio. 17h12. Lembrei-me claramente de que cancelei todos os pagamentos automáticos,
precisamente 3 semanas atrás, logo após a noite em que meu pai me disse que, se eu insistisse em voltar para casa, nunca mais deveria chamá-lo de pai. E agora, no meio da festa de aniversário, eles me disseram para não comparecer. Tudo começou a desaparecer. A energia, a água, a internet. Cada um sumiu exatamente quando mais precisavam. Não respondi às mensagens. Não liguei. Não senti necessidade de explicar. Apenas sentei lá, girando lentamente a xícara de café frio nas mãos. Os olhos ainda olhando pela janela, como se estivessem olhando além de tudo. Eu pude ver. E naquele momento, eu soube. Eles não estavam ligando porque sentiam minha falta. Estavam ligando porque não havia mais ninguém para carregar o fardo por eles. Por volta das 18 horas, meu telefone começou a vibrar novamente. Sem parar. Mas, dessa vez, não eram mais meus pais ou Josi. Eram os parentes. Aqueles que só aparecem nos feriados, mas que, de alguma forma, se sentem no direito de julgar. As mensagens vinham em ondas. Algumas me chamavam de desrespeitoso. Uma dizia abertamente: "Você envergonhou sua mãe na frente de toda a família." Outra, mais sutil, mas assim como cortar: "Sua irmã estava certa. Pessoas como você não deveriam aparecer em um dia feliz." Li cada mensagem sem me preocupar em responder. Não porque o silêncio significasse concordância, mas porque eu havia parado há muito tempo de tentar me explicar para pessoas que sempre escolhem a multidão mais barulhenta, em vez do que é certo. Eu estava prestes a desligar o telefone quando a tela acendeu novamente. Era tia Gal, a única pessoa da família que ainda tinha um pouco de confiança em mim. Ela estava ligando por vídeo, através de um aplicativo antigo que só ela e eu ainda usávamos, porque éramos os únicos que alguma vez se importaram o suficiente para olhar um ao outro nos olhos quando importava. Hesitei por um momento. Atendi no segundo toque. A primeira coisa que apareceu foi seu rosto, ligeiramente borrado pelo brilho amarelo da cozinha atrás dela. Um lugar que eu costumava conhecer como a palma da minha mão. Cada rachadura na parede, cada armário que rangia. Mas, esta noite, o quarto parecia diferente. Havia tilintar de talheres, risadas estranhas e conversas fiadas dispersas flutuando ao fundo. Ela olhou para mim através da tela, seus olhos suaves, mas preocupados. "Você está, Zé, não vou pagar." Sua voz não era acusatória, apenas suave, como se ela estivesse tentando descobrir o que estava acontecendo. Eu olhei em seus olhos e, quando finalmente falei, minha voz estava lenta, como se eu estivesse desenterrando algo que tinha enterrado por muito tempo. "Você sabe, tia, era o papai. Ele me disse para não vir." Engoli em seco. Ele disse que, se eu ainda insistisse em aparecer, eu não deveria mais chamá-lo de meu pai. Ela ficou quieta. Seu olhar mudou, como se estivesse examinando a sala atrás dela. E naquele momento, a chamada desceu para o caos. Ouvi minha mãe. Sua voz mais evidente agora cortando o barulho. "Diga a ele que tenho vergonha dele neste dia dentre todos os dias." Como ele pôde fazer isso? Então meu pai, ríspido e alto: "Não é tão sério. É só pagar algumas contas." "Que tipo de homem fica mesquinho por dinheiro?" Outra voz. Acho que era meu tio. Pobre Josi, tendo que lidar com um irmão. Assim, passos se aproximaram da câmera. Josi apareceu atrás da tia Gal, braços cruzados, lábios curvados em irritação. Ele até atendeu a ligação. "Mamãe está chorando." Ele se importa? Sério? Sem vergonha nenhuma. Eu não me importei. Não disse uma palavra. Apenas observei e fiquei em silêncio, como se fosse a única forma de autoproteção que me restava. Quando eu estava prestes a encerrar a ligação, outro rosto apareceu no lado esquerdo da tela. Um jovem, com o cabelo bem penteado e um terno escuro. Ele olhou para mim, um lampejo de confusão nos olhos, e então ofereceu um sorriso hesitante. "Ei, chefe", disse com a voz um pouco áspera, como se não tivesse certeza se aquelas palavras pertenciam àquele momento. Congelei. Meus olhos permaneceram fixos na tela e agarrei o telefone um pouco mais forte, sem nem perceber. Eu não esperava isso. Não ali.
Não na mesma noite em que todos concordaram que eu era uma vergonha muito grande para ser convidado. Eu o encarei por mais alguns segundos e então tudo caiu na minha cabeça. O jeito que ele falou. Claro, ele era um dos novos contratados, recentemente transferido da nossa filial do Sul. Nós trocamos alguns e-mails. Ele me enviou 2 relatórios, mas eu nunca tinha percebido que ele era o namorado da Josie, aquele que todos estavam tão ansiosos para impressionar. A sala atrás da tia Gal parecia prender a respiração. Eu a vi olhar por cima do ombro e, de repente, a cozinha ganhou vida com uma agitação nervosa. Então alguém, com a voz baixa, perguntou: "Espere, como ele acabou de chamar o João?" Outra voz seguiu incerta: "Chefe, isso significa que o João é o chefe do namorado da Josie?" Os sussurros cresceram como uma onda crescente, sobrepondo-se, inseguros. E eu continuei olhando para a tela, sem acenos, sem negação, só esperando para ver aonde aquilo ia dar. Naquele momento, o jovem se levantou ereto, olhou além da câmera, na direção dos outros na sala, e falou claramente: "Caso vocês não saibam, eu trabalho na Tecnosul Sistemas. O Sr. João é um dos cofundadores da empresa." Suas palavras soaram nítidas e inconfundíveis, altas o suficiente para cortar o barulho de pratos e murmúrios. A sala caiu em um estranho tipo de silêncio, não constrangedor, apenas atordoado. Eu ainda não disse uma palavra. Apertei os lábios e dei um leve aceno com a cabeça, uma confirmação silenciosa. Ele se virou para a tela. Os olhos se arregalaram um pouco, e eu disse calmamente, uniformemente, como se as palavras estivessem esperando: "Espero que sua grande introdução seja perfeita." Então desliguei. Naquela noite dormi profundamente, sem me mexer, sem correr, pensamentos sem sobressaltos, acordado no escuro, com velhas perguntas ecoando na minha cabeça. Pela primeira vez em anos me senti leve. Não por satisfação, mas porque, finalmente, eles sabiam quem eu era. No dia seguinte, antes que a luz do sol tivesse escapado completamente pelas cortinas finas, peguei meu telefone e verifiquei meus e-mails como sempre. Alguns lembretes de reuniões, algumas anotações da contabilidade. Então vi um nome que não reconheci no campo de origem: Ricardo Pettini. Abri o e-mail. A primeira linha me atingiu imediatamente. "Desculpe, eu não te conhecia. Era o namorado da Josie. Eu sempre respeitei você na empresa." Eu levantei uma sobrancelha, me recostei no travesseiro e continuei lendo. Ricardo escreveu que ficou genuinamente surpreso ao saber da conexão familiar entre mim e Josie. E então, sem desviar ou suavizar, disse: "Eu não esperava que ela fosse assim. Vou terminar esse relacionamento. Obrigado por não me colocar em apuros diante de todos." Coloquei o telefone no peito e fechei os olhos momentaneamente. Levei alguns minutos antes de reabrir a caixa de entrada e começar a digitar minha resposta. Devagar, claramente e sem enrolação. "Ricardo, esse é o seu problema. Não espero que ninguém tome decisões para ficar nas minhas boas graças. Pense com cuidado antes de fazer qualquer coisa, e para que fique registrado, não trago família para o local de trabalho." Cliquei em enviar. Não pensei mais. Nenhuma emoção persistente. Para mim, isso foi o suficiente. Algumas coisas, uma vez que estão claras, não precisam de mais nada. Por volta das 10 horas da manhã, eu estava encerrando uma reunião com os chefes de departamento e juntando minhas anotações, quando meu telefone vibrou no bolso. Peguei-o e vi o nome: Josie, minha irmã. Olhei para ele por alguns segundos e então recusei. Não por raiva. Não para fazer um ponto. Só porque eu estava cansado de desculpas que só aparecem depois que tudo já desmoronou. 5 minutos depois, uma mensagem chegou. "Me desculpe. Eu não pensei que o Ricardo mudaria assim. Você é o chefe dele. Se você dissesse algo, tenho certeza de que ele ouviria. Por favor, fale com ele. Peça para ele voltar para mim." Depois de ler, aproximei-me da janela do corredor e encostei-me ao vidro. Releio a mensagem e digitei minha resposta. Não longa, não curta. Apenas o suficiente para ela entender. Ricardo não foi embora porque eu disse a ele para ir. Ele foi embora por causa de como você vive.
como você trata as pessoas, como você menospreza o que não entende, e como você sempre presume que com uma voz suave o suficiente pode orientar qualquer pessoa. Apertei enviar, coloquei o telefone de volta no bolso e voltei para minha mesa. Mas menos de 1 minuto depois outra mensagem chegou. Sei que estraguei tudo desta vez. Quero mudar. Por favor, acredite em mim, só desta vez. Eu não respondi. Li. Fiquei sentado com aquilo por um momento. Mas nada se mexeu dentro de mim. Não porque eu não me importasse, mas porque finalmente entendi. Às vezes, a distância entre duas pessoas não está no pedido de desculpas. Está no momento em que o pedido de desculpas vem. Silenciosamente, apaguei a mensagem. Não deixei nada para trás e voltei para a vida que ainda estava acontecendo. Uma semana depois, em uma tarde de sexta-feira, assim que voltei para casa vindo da garagem, congelei ali mesmo, na varanda, onde meus pais estavam. Parados na porta da frente, rostos marcados pelo cansaço da viagem. Não perguntei por que eles estavam ali, porque se tivessem vindo de longe para me ver, não era apenas uma visita casual. Abri a porta e os deixei entrar. Sem tensão, sem polidez forçada. Apenas uma decisão simples. Eu não queria ter aquela conversa lá fora. Nos sentamos na sala de estar. O chá na mesa ainda estava fumegando. Meu pai falou primeiro. Ele se desculpou com um tom mais calmo do que o normal. Minha mãe acrescentou dizendo que eles haviam pensado sobre as coisas. Talvez eles tivessem ido longe demais e que não era para as coisas nunca terem chegado a esse ponto. Fiquei em silêncio. Não interrompi. Apenas escutei para ver se aquele pedido de desculpas era realmente o fim de algo ou apenas o começo de outra coisa. E como eu esperava, o tom do meu pai mudou. Somos uma família, João e a família se ajudam. Nós criamos você, mandamos você para a escola. Tudo o que você tem agora, uma parte disso vem de nós, certo? Olhei para ele. Minha expressão não mudou, mas minha postura se endireitou um pouco. Então minha mãe falou com a voz suave, como se estivesse dizendo algo completamente razoável. Se você pudesse nos dar cerca de R$2.000 por mês, apenas um pequeno apoio. Não é muito para alguém como você. Olhei para as duas. Pessoas sentadas na minha sala de estar. As mesmas pessoas que uma vez me expulsaram de uma reunião familiar porque acreditavam que eu era uma vergonha. E agora elas estavam sentadas na minha casa, colocando um preço no pedido de desculpas. Um preço concreto, R$2.000 por mês. Porque eu era filho deles. E para eles, meu sucesso não era meu. Era uma dívida que eu devia a eles. Depois do pedido deles, soltei uma risada. Não alta, não sarcástica, apenas uma risadinha suave, do tipo que você dá quando alguém conta uma história que não faz sentido. Olhei para meus pais. Seus olhos estavam fixos em mim, esperando. Tenho quase certeza de que esperavam que eu concordasse com a cabeça. Mas eu não estava com raiva. Eu tinha chegado longe demais para ser abalado por coisas assim. Me inclinei para trás na cadeira, voz firme e clara. E quanto a Josie, quanto ela vai contribuir a cada mês? A sala pareceu parar naquele momento. O ar ficou tenso. Meu pai olhou para minha mãe. Ela respondeu lentamente, a voz baixando um pouco. O trabalho da sua irmã ainda é instável, e o término com o Ricardo a afetou. Assenti gentilmente. Eu não fiquei surpreso. As mesmas velhas razões, envoltas em palavras que soavam, empáticas, mas que eram apenas desvios. Levantei meu olhar, olhei diretamente para eles e respondi. Se ela concordar em sustentá-los com R$2.000 por mês, eu farei o mesmo. Nem mais nem menos. Eles não disseram uma palavra. Apenas me encararam como se estivessem tentando descobrir se eu estava falando sério. Continuei calmamente. Ou se vocês quiserem que eu pague o valor total, vou precisar de algo por escrito. Um acordo legal confirmando que depois que vocês dois falecerem, a casa pertencerá a mim. Integralmente. Fiquei sentado quieto depois disso, sem pressão, sem mais explicações, apenas esperando para ver como eles reagiriam. Agora, pela primeira vez, eu era quem definia os termos para algo que eles sempre presumiram ser apenas meu dever. Assim que terminei de falar, a sala mergulhou em um silêncio pesado e denso.
Então, de repente, meu pai se levantou de um pulo, bateu a palma da mão na mesa de madeira, fazendo com que a xícara de chá tombasse. Seu conteúdo derramou pela borda. Sua voz rugiu pela sala, o peito subindo e descendo de fúria. Você está impondo condições para seus pais? Nós o criamos por mais de 20 anos e agora você quer nos dar um trocado assim? Que tipo de vida você está vivendo, hein? Ele estava gritando tão alto que eu não ficaria surpreso se os vizinhos ao lado tivessem ouvido cada palavra. Eu não me mexi, não vacilei. Apenas sentei lá, as mãos apoiadas nos braços da cadeira. Meus olhos se fixaram nos dele, não frios, mas não mais suaves. Esperei que ele terminasse. Então me levantei lentamente. Minha voz saiu baixa e calma, mas clara o suficiente para cortar a tempestade que ele havia acabado de desencadear. Acho que vocês dois deveriam sair da minha casa. Não foi uma ameaça. Não foi dito com raiva. Foi simplesmente um pedido de alguém que havia chegado ao limite do que o respeito poderia oferecer. Ninguém disse mais uma palavra. Apenas o som da bagagem arrastando pelo chão de madeira e a porta clicando ao fechar atrás deles. Mais silenciosa do que tudo o que eles tinham deixado para trás. Dentro de mim, já faz 2 anos desde a última vez que os vi aqui na minha própria casa. Eu não bloqueei seus números. Eu não mudei meu e-mail. Eu não os cortei completamente. Eu apenas parei de entrar em contato. E esperei. Esperei para ver se, quando eu não fosse mais a sombra do dever e da obrigação, eles ainda me veriam, como parte da família. Nesses 2 anos, não houve nenhuma ligação. Nenhuma mensagem perguntando como eu estava. Nenhuma menção de aniversários, saúde, ou mesmo um simples "como você está?". Eu costumava acreditar que talvez um dia eles mudassem, mas eu vinha a entender que nem todo mundo muda, especialmente aqueles que nunca acreditaram que estavam errados para começar. Eu ainda moro aqui, ainda trabalho no mesmo lugar, ainda sigo com a vida do mesmo jeito. A única diferença é que não me deixo mais me tornar em um cartão sem limites. Disposto a dar, disposto a ser ferido, tudo em nome do dever. E se há uma coisa que tirei de tudo isso, é que esta família não é um lugar onde as pessoas podem exigir sua gentileza e chamar isso de amor. Uma família de verdade é onde você é visto como uma pessoa, independentemente do que você tem a oferecer. Não como uma carteira, não como um backup, não como o último recurso quando tudo desmorona. E antes de fechar este capítulo, quero perguntar uma coisa a você. Eu estava errado em escolher não voltar atrás. Por dizer não ao apoio aos meus pais com R$ 2.000 por mês, mesmo que eles sejam mais velhos agora, mesmo que eles tenham me criado, eu costumava acreditar que a família poderia curar tudo. Mas depois de ser tratado como um estranho na minha própria casa mais vezes do que posso contar, eu escolhi me levantar e sair desse ciclo. Eu estava sendo frio? Ou talvez eu estivesse finalmente aprendendo a me amar na hora certa? Compartilhe seus pensamentos aqui abaixo nos comentários. Eu realmente quero ouvir de você. Se você concorda ou vê as coisas de forma diferente. Se a história significou algo para você. Não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever para apoiar o canal. Ainda há muitas histórias esperando para serem contadas, esperando para serem ouvidas. Se você tem uma história assim, parecida, ou não, conta aqui pra gente, podemos contar lá aqui se você quiser. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Obrigado por ficar até o final. Se cuide e nos vemos na próxima.